Olá, amigos. É muito bom podermos estar juntos. É muito bom nós estarmos aqui nessa série de programas chamado 10 para Deus. São 10 minutos que a gente passa, são 10 minutos que a gente conversa, bate um papo, são 10 minutos que a gente separa para Deus, para a gente poder então ter um dia excelente. Hoje eu quero compartilhar com você sobre responsabilidade. Responsabilidade, quando a gente fala sobre responsabilidade, vem à nossa mente muitas coisas. A gente começa a pensar em responsabilidade na família, as responsabilidades que nós temos. Para você que é casado, você tem responsabilidade com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Se existe, por exemplo, um bebê, ele é totalmente, 100% dependente de você para as coisas então que ele precisa fazer, comer, não é? Dormir, se trocar, aliás, ser trocado. E a responsabilidade que nós temos também do trabalho, as pessoas que trabalham, elas têm responsabilidade com horário, elas têm responsabilidade em entregar no tempo certo, na hora certa, determinada pelo seu chefe, pelo seu patrão, algum projeto. Nós temos responsabilidade se você frequenta uma igreja, se você frequenta um ambiente, não é, religioso, você tem responsabilidade lá também. Nós temos responsabilidades nos nossos relacionamentos interpessoais, você tem amigos, você tem pessoas, enfim, todas essas coisas falam de responsabilidade. E quando nós falamos de responsabilidade, nós estamos falando de coisas que são nossas, coisas que são intransferíveis e coisas que dependem apenas de você e só você pode decidir. Só você então pode colocar isso diante das pessoas e dizer assim, olha, isso aqui é responsabilidade minha, esse filho é responsabilidade minha, essa filha é responsabilidade minha, essa mulher aqui, minha esposa, é responsabilidade minha, esse esposo, esse marido é responsabilidade minha, esse trabalho, não é, que eu estou envolvido é responsabilidade minha. Isso eu falo inclusive como pastor, eu sou pastor de ovelhas, eu sou pastor de uma igreja, então eu tenho uma responsabilidade aqui. E eu preciso dizer para você que a responsabilidade que é colocada na nossa mão, ela é intransferível. Não se pode transferir responsabilidade. E eu comecei a pensar a respeito de um homem chamado Pôncio Pilatos. Quando você ouve falar de Pilatos, você vai lembrar da história de Jesus. Você vai lembrar, por exemplo, que Jesus, depois de ser condenado à morte pelo sumo sacerdote, ele então é enviado a Pilatos. E Pilatos, que era o governador, ele passou assim por uma situação bastante complicada, mas que nós percebemos que esse não era um homem firme, ele não era convicto nas suas posições, principalmente porque ele sabia que a decisão dele era uma decisão política e ele precisava agradar as pessoas. E no momento então em que ele percebeu que uma decisão sua poderia então trazer algum tipo de prejuízo pessoal, iria desagradar o povo, iria desagradar as pessoas em volta dele, ele então transferiu a responsabilidade para o povo, no momento em que perguntou ao povo, quem que vocês querem que eu solte? A Jesus ou Barrabás? O povo, como você sabe, escolheu Barrabás. Teve um momento em que ele percebeu que Jesus não tinha culpa nenhuma, que Jesus então era inocente. Ele falou isso para o povo, mas o povo continuava gritando ainda mais alto, crucifica, crucifica, e ele preocupado então com o resultado, preocupado então com aquilo que iam pensar a respeito dele, ele foi e disse, olha, façam o que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. Quantas vezes nós estamos lavando as nossas mãos diante de alguma coisa que só nós, e que só cabia a nós decidir? Quantas vezes você está colocando a sua vida para o outro decidir? Quantas vezes você está colocando o seu casamento para o outro decidir? Quantas vezes você está colocando um filho na mão de alguém para que essa pessoa então decida a respeito do seu filho? A empregada decidir sobre os seus filhos, a avó decidir sobre os seus filhos, os tios decidirem a respeito dos seus filhos. O governador Pilatos,
ele foi bastante infeliz, porque até com a esposa, conversando com ela disse, olha, não se envolva com esse homem, com esse justo, porque muito sofri nessa noite, tive sonhos a respeito dele, mas não tinha como não se envolver com Jesus, porque mesmo que as pessoas tentam fingir que ele não existe, ele continua existindo, ele sempre vai existir. E quantas vezes nós estamos fazendo assim, transferindo para os outros a responsabilidade que é só nossa? Quero dizer para você, hoje é um dia muito importante para você tomar decisões. E decisões você não pode deixar que o seu marido tome, porque é sua decisão. Decisões você não deve deixar que a sua esposa tome, porque é sua decisão. Há coisas que são colocadas na nossa mão como homem, como líder de uma casa, como chefe de família, e que só nós temos que decidir. E não é responsabilidade da esposa. Pilatos fez isso, mas eu tenho toda a certeza do mundo que ele entrou numa crise pessoal, embora a Bíblia não relate sobre isso, a respeito disso, mas ele deve ter entrado numa crise muito grande, porque sabia que estava deixando na mão dos outros a responsabilidade de decidir, de definir a respeito da vida de um justo, de um inocente. É verdade que tudo aquilo que estava acontecendo tinha a ver com o plano de Deus. Jesus Cristo nasceu sabendo que iria morrer, mas na verdade Pilatos poderia ter entrado para a história como um homem que assumiu quem ele era, que assumia a responsabilidade, que assumia as consequências das decisões que ele tomava. Quero dizer para você, aprenda a assumir os ônus e os bônus das decisões que você toma. Não seja influenciado, muitas vezes, pelas pessoas que querem que você faça diferente, que querem então que você tome uma decisão diferente daquela que é correta e que você sabe que é correta. Nós temos, por exemplo, a Bíblia que nos ensina, que nos dá direção. Nós temos, por exemplo, a Bíblia que nos ensina, que é um manual, que nos dá princípios de como nós podemos viver uma vida melhor, uma vida diferente, como nós podemos viver os nossos relacionamentos de uma maneira diferente. Quero dizer para você que enquanto você ficar adiando decisões, transferindo decisões, colocando na mão da secretária uma decisão que é só sua, dizendo para a secretária, olha, diga que eu não estou, fugindo das pessoas, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais infeliz, frustrada. E a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o seu coração. Quero dizer em nome de Jesus, saia dessa. Não deixe, não se permita ficar doente, enfermo, não é? No seu coração, na sua alma, em consequência de coisas que vão sendo adiadas, responsabilidades que vão sendo transferidas, quando no fundo, você sabe, em primeiro lugar, você é quem deve tomar decisão, e em segundo lugar, tomar decisões que sejam baseadas na palavra de Deus. Aquele que sabe que deve decidir, aquele que sabe que deve fazer e não faz, ele está cometendo um pecado muito grande. Eu quero incentivar a você nesse dia. Talvez você esteja me assistindo aí no início de um dia, quem sabe, tem todo um dia pela frente, decisões que são pequenas, decisões que são grandes, não importa. Talvez você esteja aí na madrugada, em algum lugar, em algum canto, aqui no Brasil, fora do Brasil, não importa, e esteja aí se preparando para tomar uma decisão no dia que ainda vai começar. Todo mundo está dormindo, sua casa está um silêncio só e você está sozinho aí. Quero dizer para você, olhe para a palavra e veja como esse homem chamado Pilatos entrou para a história como um homem que não soube decidir. Decida, olhe para a palavra e o Senhor vai te ensinar a decidir hoje como viver melhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, abençoe esse amigo, essa amiga que está aí do outro lado e que precisa de orientação para esse dia. Nos dá graça, nos dá vitória, nos dá alegria para essa pessoa e dá um dia, Senhor Deus, completamente novo por causa das decisões que vão ser tomadas e que essas decisões sejam tomadas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.